Nós sabemos que dentro da própria linha da programação neurolinguística, o corpo e a mente formam um sistema único. Ou seja, é preciso perceber que a forma como você age com o seu corpo, né, ou a forma como o seu corpo age, ele pode estar reagindo a uma situação ligada à sua mente. E essa comunicação é algo que forma, então, um único sistema. Nós precisamos entender que, de acordo com o nosso projeto de vida, não é? Dentro do prazo em que nós nascemos até o prazo que é o nosso último dia de vida aqui no planeta Terra, vamos chamar esse de ponto A e ponto B da nossa trajetória, nós temos a nossa missão de vida, que vai sendo desenvolvida e descoberta ao longo da nossa vida, mas que, de fato, o caminho que nos leva desse ponto A até o ponto B, cumprindo a nossa missão de vida, ele é transportado, ele é seguido, ele é feito por essa carapaça que nós habitamos, chamado corpo. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que tratar do corpo é tratar também de levar a bom termo a nossa missão de vida. E muitas vezes as pessoas não entendem que levar a vida simplesmente por levar, sem dar atenção a esse veículo de transporte da nossa energia, da nossa mente, do nosso propósito de vida, né? Não dar atenção a isso é desvirtuar todo o veículo de transporte. Ou seja, é você querer fazer uma grande viagem sem dar a mínima atenção sobre esse veículo que vai transportar a sua mente, a sua alma. E quando eu digo não dar atenção ao corpo, é não perceber que coisas básicas que são dadas em abundância para que você viva com conforto, com qualidade de vida, com abundância nessa terra, para que essa máquina que é o corpo funcione, muitas vezes nós não damos a menor atenção a isso. E para fazer essa máquina funcionar, você precisa de 3 coisas básicas, que é a água, a alimentação e a sua energia em si, não é? É você saber aquilo que você se alimenta, saber aquilo que você ingere para dentro do seu corpo, para você sedimentar ele com qualidade e ser capaz de fazer esse transporte, esse processo do início ao fim da sua vida. Então, por exemplo, se você tem em abundância no nosso planeta, e não só abundância de quantidade, mas abundância de qualidade, o alimento, que é para você nutrir esse corpo, muitas vezes nós não damos atenção sequer àquilo que nós usamos para alimentar. E tomamos por princípio o cuidado com o prazer da alimentação e não damos atenção à qualidade daquilo que nós nos alimentamos. Então é importante você ter uma revisão periódica dessa máquina? É importante. É importante você saber que determinado tipo de alimento é prejudicial para o seu corpo? É importante. Além da alimentação, a bebida, não é? Que eu falei em 2, ainda falta a terceira, que é o oxigênio, o ar que você respira. Mas a bebida que você bebe, nessa terra tem em abundância, que é a bebida mínima necessária para você sobreviver na melhor qualidade, que é a água. E o Criador, na sua imensa benevolência, ainda criou a alternativa de você ingerir água colocando sabores nessa água, que nada mais é do que você ter a capacidade de buscar nos frutos os sumos que, além da qualidade de hidratação que eles causam, né, pela quantidade de água que eles transportam no seu interior, ainda lhe dão alguns nutrientes e vitaminas. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós pegamos essa alimentação e não damos a menor atenção a ela. E aí, em vez de você ter uma alimentação saudável, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando do seu invólucro, não, você quer alimentar-se pelo prazer de se alimentar. E então, muitas vezes, você abdica de coisas saudáveis, como já disse, né, nos frutos, que além da parte do sumo e do líquido que ele transporta, tem as suas vitaminas, os seus nutrientes. Você tem as verduras, aí vai variar de pessoa para pessoa, quem gosta da alimentação com base no vegetal e quem gosta da alimentação na base do animal. Eu particularmente acho que é mais cultural a coisa da alimentação do animal, carnes vermelhas ou carnes brancas, como no caso das aves ou dos peixes. Particularmente, acredito mesmo que seja mesmo uma situação cultural e você acaba tendo prazer
no sabor da carne, eu acho que é dispensável, e o sofrimento do animal, quando ele é levado à morte para te alimentar, leva também uma carga emocional forte que você acaba por ingerir aquilo. Então, você encontra na natureza quantidade suficiente de alimento que não seja necessariamente com base na alimentação animal. Então, mas pronto, de qualquer forma, como eu disse, é uma questão quase que cultural, não é? Mas você pode, além da boa alimentação, ter a boa ingestão de líquidos. E aí também, da mesma forma que a alimentação, nos líquidos as pessoas muitas vezes ligam-se muito às questões do prazer. E aí, em vez de beber a água como ela veio ao mundo, acabam substituindo o líquido por situações prazerosas, como no caso dos refrigerantes, que é empapado de açúcar, como no caso de bebidas brancas alcoólicas, que é o beber socialmente, a cerveja porque mata a sede quando é estupidamente gelada, enfim, mas isso tem tudo o outro lado da bebida, que não aquilo que de fato nos faz bem, que é o conteúdo líquido na sua forma mais simples, que é o H2O, a água. Então, é importante nós percebermos que todo esse cuidado com o nosso corpo vai fazer com que nós tenhamos saúde. Observa bem, tanto na alimentação, você não precisava de nada, basta vir ao mundo e você tem tudo isso em abundância. Nós hoje somos seres mais evoluídos, tecnologicamente falando, em termos culturais e sociais, mas nós já fomos, nos nossos antepassados, homens da caverna. E eles não tinham grande tecnologia para substituir a água pela cerveja, ou pelo vinho, ou pelo que quer que seja, e, no entanto, tinha aquilo tudo em abundância como nós temos hoje. E isso nós continuamos a ter todos os dias da nossa vida. Água, alimento e ar. E, no entanto, o ar também dá-se pelo prazer de acabar por se adquirir hábitos, e que muitas vezes até hábitos viciosos, em substituir o ar puro que você tem condição por inalar todos os dias, em abundância no planeta Terra, opta-se por absorver esse ar com fumaça do que quer que seja. Quando eu falo de evolução, é claro que eu falo de fumaça de poluição, tudo bem, mas não é dessa fumaça que eu estou falando. Estou falando quando você opta por usar o seu cigarro, ou o seu charuto, ou o seu... Enfim, e eu abro sempre um parênteses quando eu falo disso, porque eu não estou aqui para culpar ou para dizer se está certo ou está errado. Cada um faz de si aquilo que entende que é melhor para ele. Não há certo e errado. A própria programação neurolinguística fala sobre isso. Há resultados. Agora, o resultado que você vai colher quando você opta por trocar toda essa abundância que você tem da alimentação a nível natural, né? Quanto da sua ingestão de líquido e também do seu oxigênio, e agrega prazeres, como no caso do cigarro, como eu estava dando o exemplo, né? Você sabe, porque está lá escrito, é um fato, não é uma interpretação de fato, é um fato de que o cigarro ele é absorvido, é maléfico para a sua saúde, não é? Ele traz danos graves para a sua saúde. Então, tudo isso, quando você não toma atenção, quando você não toma cuidado, o que acontece? Você acaba maltratando o seu corpo. E maltratando o seu corpo, você fica exposto mais facilmente a doenças e desenvolver uma série de problemas que hoje em dia desenvolve-se com mais facilidade, até mesmo doenças relacionadas ao cancro e coisas do gênero, por causa dessa série de artefatos que se coloca para dentro do corpo. E, obviamente, quando você começa a atingir uma degradação do seu corpo e começa a viver intensamente doenças daqui, doenças dali, obviamente isso vai afetar também a sua mente. Quando eu falo de mente e corpo estarem interligados, tem a ver com o fato de que quando você se sente bem, quando você mentalmente está bem, você acaba também expondo no seu corpo, através do seu sorriso, através da sua posição, da sua condição física, porque você está bem mentalmente, você está feliz, está alegre, está desenvolvendo todo o seu propósito, todo o seu trabalho com saúde mental e, obviamente, saúde física também. E quando isso não entra em comunhão, ou seja,
O seu corpo está mal, você adoece, você entristece por estar ligado, por formar um sistema único, você acaba também vivendo uma situação de escassez na saúde mental e tudo isso agrega situações que vão degenerar o seu bem-estar mental. E aí você começa a se associar a baixas frequências, como no caso da tristeza, da angústia e uma série de sofrimentos desnecessários, porque você não está tratando bem também do seu corpo. Então é preciso entender que quando você não está bem fisicamente, o seu mental também não vai estar bem. E quando você não está bem mentalmente, aí são outros cuidados que você tem que ter especificamente em relação à sua saúde mental, o seu corpo também não vai reagir de uma forma positiva. Como assim? Se eu estou triste, aí partindo do princípio que o meu problema está instalado na minha questão emocional, na minha saúde mental. Se eventualmente eu me encontro triste, experienciando situações de medo, de angústia, obviamente o meu físico vai demonstrar isso. E demonstrar como? Demonstrar no meu olhar, demonstrar nos meus ombros, que vão ficar mais abaixados, minha curvatura do meu corpo, a pessoa fica mais cabisbaixa. E tudo isso vai interferir negativamente na questão pessoal e na relação dela com o social. Porque ela não vai ter vontade de sair, não vai ter vontade de se relacionar com as pessoas, não vai ter vontade de viver uma vida alegre, saudável. E isso tudo, uma coisa acaba por interferir em outra. Então é muito importante perceber essa ligação entre corpo e mente. Quando a sua mente não está em perfeito funcionamento no que diz respeito à sua estabilidade emocional, obviamente você começa a agregar uma série de sentimentos que vão botar dali para baixo a sua frequência emocional, a sua frequência vibracional. E aí você fica aquele minguado, não é? Ficando aquele minguado, você se desvincula do resto, se desvincula do social, desvincula-se da sua atividade profissional e os seus resultados pessoais acabam também definhando e acabam também tendo maus resultados em relação a isso. Nós falamos exatamente sobre essa questão da frequência vibracional, né? E essa frequência vibracional está intimamente ligado com o seu eu, com o seu interior. Como assim? A gente está vivendo um momento agora que é um momento totalmente atípico, não é? Você não está fazendo o seu dia a dia normal. Então a tendência é o quê? É você ficar em casa mais tempo, não exercitar, não se alimentar bem, ou se alimentar fora de horário, criar um esquema que não é o seu esquema normal de rotina do seu dia a dia. E isso pode trazer também uma série de desequilíbrio, trazendo para você um desgaste muito grande mental e físico. Então, tudo isso junto faz com que nós passemos um período, que é esse que nós estamos passando agora, que é uma situação toda atípica. Se não se prestar bem atenção nesses detalhes, você começa a não dar atenção nesse veículo de transporte que é o seu próprio corpo. E não dando atenção ao corpo, como eu já falei, você começa também a não dar atenção à sua mente e o cuidado emocional vai acabar por interferir diretamente ao seu estado de saúde mental. Quando você se vincula muito a tudo isso que se vive no aspecto negativo, você começa a absorver mentalmente todo o lado negativo do vírus, ou seja, você acaba se conectando, entrando em ressonância com o lado negativo do propósito do vírus. Porque quando eu falo entrar em ressonância negativa com o vírus, a pessoa fala, pô, Maurício, mas você quer o quê? Que eu fique contente com o vírus? Não é com o vírus especificamente, porque é um fato. O vírus é um problema que nós estamos vivendo hoje. E ele não traz fisicamente nada de bom, porque vai associar ao fato da Covid, da doença. E então, se você se fixar só no lado negativo do problema, ficar de olho no problema do vírus, isso vai acabar interferindo também no seu estado de saúde mental. Você vai acabar ficando mais triste, vai acabar se isolando mais, achando que esse isolamento social está interferindo muito no seu comportamento e na sua saúde mental e na sua saúde física. E aí vem a opção de você querer enxergar, porque a gente fala nisso e fica aquela dúvida, mas como é que eu mudo tudo isso, né? É a questão da opção, de saber por onde você quer olhar, como você quer enxergar tudo isso. Se você quiser enxergar isso como uma opção de estar mais tempo em casa, convivendo mais com as pessoas que você
que sempre reclamou de não ter tido tempo de convívio e que agora tem esse tempo de sobra até, não é? Se você começar a pensar que, de fato, você acaba tendo mais tempo, inclusive, para olhar para você, reorganizar a sua vida dentro de casa, conviver mais tempo com a sua família, inclusive, não é? Pode ser o lado positivo. E o lado positivo do propósito do vírus. O vírus por si só traz a doença, mas se você entender que atrás dessa doença poderá ter um outro plano, poderá ter uma outra visão de todo esse fato, e mentalmente você criar uma nova história, né, para a sua cabeça, você vai acabar por refletir no seu corpo, refletir no seu bem-estar e vai conseguir passar e ultrapassar essa fase com mais moderação, com mais tranquilidade. E por outro lado, se você optar por se fixar no negativo, o que você vai fazer? Você vai acabar ligando a televisão de manhã, botando num canal só de notícias, porque você vai querer saber quantos casos tiveram hoje, quantas mortes tiveram hoje, qual é o local de mais incidência, qual é a probabilidade que você tem para adquirir ou para se contaminar mais ou menos. E quando você se fixa muito nessa ideia, a gente já falou isso em outras lives também, nós estamos nos conectando com o universo numa frequência extremamente baixa, porque essas notícias, que pode-se dizer até de certa forma sensacionalista, né? Por que sensacionalista? Começa a dar muita ênfase na especulação da dor, tratando a notícia em cima de como as pessoas estão lidando com a situação nos hospitais, aquelas imagens dos caixões na porta. Ou seja, você vai enxertar na sua mente uma série de informações que o seu inconsciente vai absorver aquilo como sendo algo muito real para você. Vai perceber que você está pensando o tempo inteiro naquilo. E você, ao pensar naquilo, começa a sofrer também. E ao sofrer, você entra numa frequência de sofrimento. Então, o que eu faço? Eu sugiro, e a melhor coisa é você não dar tanta atenção a isso, é você aproveitar esse tempo para assistir filmes que elevem a sua frequência, filmes que te façam conexão com sensações e emoções saudáveis, né? Coisas que te façam se ligar à ternura, ao amor, à paz, que te faça trazer boas recordações, e trazer boas recordações não tem que ser necessariamente o livro, o filme, né? Pode ser mesmo livros, pode ser mesmo fotografias, pode ser imagens que você tenha, pode ser passeios que você dê até mentalmente na sua memória, pode ser situações onde você simplesmente resolva relaxar, resolva meditar, resolva estar tranquilo com você próprio, se desligar um pouco de toda essa arruaça, toda essa confusão que esse mundo tem, né? E fundamentalmente com essas informações todas que são lançadas uma atrás da outra, e você absorve. Então, como é que você faz para mudar toda essa frequência? Preste atenção mesmo naquilo que você está fazendo. E atenção, quando eu falo em mudar de frequência, é mudar na forma de pensamento. É sair do extremo pessimismo para entrar no possível otimismo dentro de toda a situação. E isso é como hoje nós estávamos conversando com a Tereza Guilherme, é a questão do 6 e do 9. Eu já fiz isso algumas vezes, mostro o número 6, depois eu vejo aqui para mim, já é um 9. E é o mesmo desenho, é a mesma figura, é o mesmo fato, são significados que são dados de forma diferente, de acordo com o ângulo onde você está enxergando, de acordo com o ângulo em que você quer ver a situação. Então, para você viver mente sã e corpo são, alimente a sua mente de coisas sãs. E coisas que eu digo, ponho entre aspas, né, são informações visuais. Como é que você capta o mundo externo? É a sua parte consciente, né? E isso é voluntário. A sua parte consciente é a conexão com o mundo através dos seus 5 sentidos. Visão, tato, audição, paladar, olfato. Então escolhe, você tem essa chance do que você quer ver, do que você quer ouvir, do que você quer se prender. Ah, Maurício, mas às vezes eu ligo a televisão e dou de cara com uma cena qualquer. Tudo bem, é normal. Você ligou a televisão não é só alegria. Era até bom que fosse, né? Mas não é só.
E aí, o que que acontece? Vai me estragar meu dia por causa disso? Não, aí é tudo questão de escolha. Você que escolhe quanto tempo você quer estar preso ali naquela informação. Você que escolhe se você quer ou não estar preso nessa informação. Se você quer mudar. Não é? Que conteúdo você tem visto? Que conteúdo você tem lido? Que conteúdo você tem absorvido visualmente? Seja em filme, seja em vídeo, seja até mesmo no... Você quer ver uma coisa simples de se ver que é fácil? Basta você se conectar na internet, tem no YouTube, você vê o que você quiser, a programação que você quiser. E aí vai lá ver a seleção de vídeos que você escolhe. No que você está se prendendo. Outra coisa importante, você também associar qualidade de vida, qualidade de bem-estar, qualidade mental, é saber exatamente que tipo de pessoas você anda. Isso tudo são situações concretamente voluntárias, concretamente conscientes. E nós temos 5% da nossa mente é uma parte consciente. Os outros 95% são inconscientes. Mas estamos falando especificamente da zona consciente, onde você tem o poder de escolha. Que tipo de pensamentos você tem tido todos os dias, o dia todo? Ah, Maurício, também pensamentos já é demais. Às vezes me vêm pensamentos ruins na cabeça. Tudo bem. E o que eu faço? Não é. Entenda que o problema não é vir o pensamento ruim na cabeça, porque todos nós temos essa capacidade de ter milhões, milhares, centenas, de um monte de pensamentos todos os dias, por minuto, por segundo, por hora, e no final de um dia, 24 horas de dia, fora, né, não digo 24, que a gente passa 8 horas dormindo, mas cerca de 16 horas acordado, a quantidade de pensamento é uma coisa absurda de quantidade. E nessa quantidade existem alguns de qualidade e outros que também podem não ter qualidade nenhuma. Isso é problema? Não, não é problema. A questão é saber até quando você quer estar preso nesse tipo de pensamento também. Isso também é uma questão voluntária. Não tem essa de, como é que eu faço para eu apagar os maus pensamentos? Para já ocupe a sua mente com coisas saudáveis, não é? Mente e corpo interligado, um sistema único, então uma coisa alimenta a outra. Se você vai fazer um desporto, se você vai fazer uma atividade física, se você vai correr simplesmente, se você vai subir as escadas do seu prédio porque não pode ir para muito longe, ou fazer o que você quiser, você está ativando a circulação do seu corpo, você está ativando uma série de hormônios no seu corpo, você está ativando a sua mente. E você está ocupando, inclusive, a sua mente com coisas saudáveis, simplesmente tratando do seu corpo. Entende? E por outro lado, você, para alimentar também o bem-estar do seu corpo e alimentar também o bem-estar da sua mente, você vai para essa área consciente, que é a área de escolha, que é a área de decisão própria, e faz essas seleções com quem que você fala. Aliás, outra coisa, das pessoas que você fala, porque normalmente o que se costuma dizer é que você é uma média das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Quem são essas 5 pessoas que estão mais próximas de você? E não é só isso, é que tipo de assunto também você fala, que tipo de argumento você dá quando você defronta uma situação. Por exemplo, essa mesma situação do vírus, né? Que tipo de falas que você repete na sua mente? Isso está tudo muito mal, isso não vai dar certo, isso é o fim do mundo, está tudo acabado, eu acho que não vou nunca mais sair dessa, eu acho que agora é para acabar de vez, eu não vejo grandes possibilidades de futuro nisso. Ou seja, é um processo de retroalimentação de informação. Por que retroalimentação? Porque ela é circular. Tudo que você fala, antes de falar, você primeiro pensa. E quando você pensa, você exercita mentalmente a criação energética do significado daquela palavra. Ficou confuso? Então eu vou explicar melhor. Cada palavra que você pensa, ela tem um significado para você. Não é? Eu vou falar sorte, eu sei o que significa sorte. Então quando eu falo sorte, eu já começo a vibrar na frequência da sorte. Então a nossa comunicação começa no pensamento. Não é? E depois que ela é pensada, elaborada, é que você vai falar. E ao falar, nada mais é do que botar para fora aquilo que está no seu pensamento. Mas com um agravante. E como é que é o processo? Você
Inspira e quando solta o ar passa na sua garganta, vibra as cordas vocais, a sua língua mexe, aquilo ali forma as sílabas, palavras e pronto, tá a comunicação feita. Agora, se você verbaliza aquilo que você pensou, costumo perguntar qual é a orelha mais perto da sua boca? Né? É a minha. Então eu vou falar alguma coisa que eu já pensei e que tem uma carga negativa. Então, por que eu vou me atrelar a pessoas em que eu vou só falar de doenças? Por que eu vou me atrelar a pessoas onde eu só vou falar de crise financeira, da doença dos outros, dos problemas dos outros, e que também, coincidentemente ou não, é o meu problema? Entende? E eu vou trazendo problemas dos outros, e vou trazendo problemas dos outros, e eu viro uma esponja. Eu, a título de exemplo, longe de mim, que eu, por decisão, não quero isso para mim. Mas tem pessoas que são assim. As pessoas se alimentam de notícias ruins. E quando eu falo em retroalimentação, é exatamente nisso, porque você pensa, depois você fala, e quando fala você ouve, e já entrou outra vez. Então a mente é retroalimentada pelo próprio pensamento, através da fala e da audição. E aí ele volta o pensamento outra vez para dentro. Isso tudo é uma reafirmação contínua daquilo que você acredita piamente para você. E você está alimentando o seu cérebro com o quê? Não é? Essas frases todas que eu disse, não vai dar certo, isso não é bom para mim, isso não vai funcionar, isso tudo retroalimenta. E aí isso não deixa de ser uma alimentação que você dá para a sua mente. E se a sua mente está sendo alimentada e retroalimentada de pensamentos negativos, obviamente você vai com a sua frequência lá embaixo. E aí você, sabendo que mente e corpo formam um sistema único, o que vai acontecer com o seu estado físico debilitado? Não é? Quanto mais você se associa ao negativismo, quanto mais você acaba por atrair para você mais problema. Se você vai falar de doenças para as outras pessoas, é a doença que você quer para você. O universo não é que ele seja mau ou que ele seja bonzinho, o seu desejo é uma ordem. O seu desejo é uma ordem. Você conecta, ele ouve como um pedido. Se você conecta com a doença, é a doença que você atrai para você. Se você conecta com a tristeza, é a tristeza que você vai atrair para você. Então, a única forma de você mudar isso é uma mudança voluntária, consciente. E aí que nós chamamos da cocriação consciente, não é? Porque isso tudo, essa ligação da energia do seu corpo, da sua mente, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, e toda essa energia eletromagnética, do seu campo vibracional que está em volta de você, é isso que vai trazer para você toda a realidade que você vive hoje. E isso chama-se cocriação. Ou seja, cocriação nada mais é do que você criar a sua própria realidade. Então, não se espante se você ler num livro, se você ouvir alguém dizer ou se você ouvir eu dizer agora. A sua realidade vivida por você hoje foi opção sua, mentalmente e fisicamente, não é? Porque você trouxe mentalmente, porque você pensou, fisicamente, porque está no seu corpo, no seu coração, embora no seu coração a gente aponte o coração, mas eu falo de sentimento. Então, cada vez que você ativa a sua máquina eletromagnética, criando o seu campo vibratório, essa aura que fica em volta de você, então essa máquina que gera essa onda eletromagnética, esse campo vibracional em volta de você, é uma máquina interligada da sua mente com o seu corpo. Eu até tenho aqui um desenho que eu imprimi que mostra bem isso, tá vendo? Tem aqui uma pessoa e tem aqui um campo eletromagnético que é criado em volta dele, e isso tudo mexe com a questão do sentimento, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, e isso tudo parte daqui, parte da sua mente. Então é importante você tratar bem da sua mente? É importante. É importante você usar produtos químicos, drogas,
E atenção, gente, eu falo, eu não estou aqui pregando as coisas não, tá? Ah, não use isso, não use... Porque não sou eu que digo use, não sou eu. Eu posso, quando muito, falar coisas óbvias, como eu falei da questão do cigarro. É óbvio, está escrito ali, cigarro mata, cigarro dá cancro, mas a decisão não é minha, a decisão é de cada um. Não é? E quem fala de cigarro fala de outros componentes químicos que muitas vezes interferem muito no seu sistema nervoso central. E alguns alucinógenos, ou seja, você está tratando mal o seu veículo de transporte aqui na Terra, do seu ponto A ao seu ponto B, do seu nascimento à sua partida, à sua morte. Então, é importante? É claro que é importante. Então, o que você dá de alimento para a sua mente? Não só de pensamentos, né? Mas de tudo aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que nós temos em abundância. Porque é aquela coisa, né? O Criador, ou quem quer que vocês queiram que tenha nos criado, colocou-nos aqui e falou, agora segue sua vida. Você tem aqui um negócio chamado livre-arbítrio, que é uma chave que você escolhe o que você quer fazer, contrariamente àquilo que algumas pessoas pensam, está tudo escrito no destino. Não, não é a questão do destino. Você deseja muito, acredita muito, seja para o bem ou seja para o mal, e o universo compactua com você. Ele traz para você sob forma de oportunidades. E você absorve isso e vai transformando a sua realidade naquilo que é o seu desejo. Porque você vai pedindo ao universo e as coisas vão acontecendo. E o problema, e a situação contrária não é tão simples. Tipo assim, Maurício, eu já entendi. Então eu tenho que fazer pensamentos positivos e tenho que falar que amanhã eu vou estar bem melhor, amanhã vai... Não é só questão de você verbalizar, é a questão... Lembra que eu falei que a máquina de cocriação, a máquina de criação do campo eletromagnético é uma máquina conjunta de pensamento e sentimento. E eu ponho a mão na mente, ponho a mão no coração. Então não é só você repetidas vezes dizer coisas que não fazem nem sentido para você. Porque isso tem que fazer sentido. Porque senão até o hábito de repetir deixa de existir. Porque não é algo que você acredita. Então não é só repetir, mas é sentir, sentir, sentir. E se você hoje está criando uma situação negativa para você experienciar com a sua mente e com o seu corpo, é porque você está trazendo isso para você. De alguma forma, conscientemente ou inconscientemente. E quando eu falo inconscientemente, a pessoa fala, mas então eu já não tenho como resolver. Você tem como resolver, você tem como buscar informação, você tem que ter, você tem capacidade de absorção de novos dados que te criem conhecimento suficiente para você saber lidar com essa situação. Maurício, mas eu queria mais e as lives à noite para mim não dá certo. Como é que eu faço para ter acesso a esse conteúdo? Fácil, você pode subscrever o YouTube, no canal do YouTube, subscreve o canal e você tem lá um sininho que você tem como, toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo, você é avisado desse conteúdo novo. E assim você vai alimentando a sua mente com conteúdos específicos ligados à prosperidade, ligado a um viver bem, ligado a um entendimento desse sistema único corpo e mente, certo? É claro que quando eu falo de alimentação, eu não sou um nutricionista, não é minha área, mas a minha preocupação é passar a informação da importância desse cuidado. É claro que se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver uma vida saudável, se você tiver uma vida extremamente estagnada, além disso você se entope de bebidas que não são propriamente água ou líquidos saudáveis, sejam sumos de frutas naturais, seja a própria água no seu estado mais puro, e ao contrário disso ficar entulhando o seu corpo também de maus nutrientes, né? Aí é óbvio que eu não preciso ser nenhum profissional ligado na alimentação, né, para dar essa indicação a você. Mas talvez você possa consultar, se você acha que é necessário,
para você ser dirigido, que tipo de alimentação é melhor para você, para o seu caso. O que é importante aqui é tocar um sininho, o sininho da atenção na alimentação, do cuidado que você tem que ter com o seu corpo, do cuidado que você tem que ter com a sua mente. E isso, gente, é escolha, tá? Nós estamos falando numa parte da mente, em que é uma área consciente. Nós estamos falando de 5% nossa capacidade mental, uma área consciente, 5%. Mas com esses 5% a gente faz tudo o que a gente faz, né? E ainda tem esse poder de decisão, que é na parte consciente. Quando você dorme, acabou, está lá só o inconsciente trabalhando. Aliás, o inconsciente trabalha 24 horas por dia, enquanto o consciente está trabalhando só enquanto você está acordado. Então, é tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão de opção, é tudo uma questão de decisão. Vou ter uma mente sadia? Vou ter por decisão minha. Vou ter um corpo sadio? Vou ter uma integração corpo-mente sadio? Sim, é uma questão de decisão, é uma questão de opção. Mas para isso é preciso você prestar atenção. E às vezes um abanão, e o abanão aqui, nesse caso, estou eu assumindo o papel de abanador, digamos assim. Mas esse abanador é suave. Às vezes você ganha outro tipo de abanão. Um abanão da vida, um abanão do corpo, não é? Aí você é chamado a atenção de um médico, que você precisa parar de fazer determinadas coisas, para você ter cuidado com o seu corpo. E outras vezes você não está dando atenção às suas emoções básicas, você não está dando atenção às suas tristezas, você está ludibriando a sua tristeza com esses artefatos que lhe dão prazeres rápidos e às vezes até alucinógenos e às vezes até drogas, não é? E a gente sabe que isso acontece, e aí vai ter um momento em que a sua mente vai dar o sinal. Por quê? Porque você está tapando a emoção tristeza que está ali gritando, te dando a informação de que algo não está bem. E aí você vai ver, as coisas às vezes estão tarde demais, e aí você está envolvido numa tristeza profunda, aí se envolve numa depressão profunda, aí associa a depressão profunda do seu estado mental para o seu estado físico, aí você se sente o bagaço da laranja, entende? Se sente o vermezinho do cocôzinho do cavalo do bandido, porque você vira nada. Por quê? Porque o seu corpo vai reagir conforme a sua mente está pensando. Então é importante cuidar. E por outro lado, quando você dá atenção ao seu corpo, você dá vitalidade ao seu corpo. Dando vitalidade ao seu corpo, você vai dar vitalidade à sua mente. E é importante, há vários médicos, inclusive, que trabalham na área da alimentação, da nutrição, no tipo de alimento mais saudável ou menos saudável, que você possa ser utilizado para você de acordo com uma panóplia de exames que você pode fazer para detectar de fato onde é que tem a sua maior área de carência ou menos área de carência. Isso é uma preocupação. É uma preocupação que você tem, a princípio, com o seu carro, com a sua casa, com uma máquina. Quando avaria, você muitas vezes leva para revisão antes de avariar, né? É um processo preventivo nas suas máquinas, nas suas coisas que você tem, mas naquilo que você é, né? É aquela questão do ser e do ter. A gente está muito preocupado às vezes com ter isso, ter aquilo, e não presta atenção naquilo que nós somos. E é importante você prestar atenção naquilo que você é. E esse preventivo que se faz com a máquina, com o carro, ou com o que quer que seja, é um preventivo que se deve ter atenção ao nosso corpo também. E nesse aspecto você está zelando por aquilo que é a sua carruagem que vai te transportar do ponto A ao ponto B, vida e morte, não é? E vai prorrogar o maior tempo de forma saudável dentro daquilo que é o seu propósito, não é? Porque você tem uma missão e essa missão pode ser interrompida do nada se você resolver não dar atenção à sua carruagem, ao seu veículo de transmissão, de transporte. Embora pareça, né, uma pessoa que liga, me ouve falar de alimentação, me ouve falar de coisas que não tem, a princípio, não tem ligação direta com prosperidade,
fica meio assim, ué, Maurício, eu pensei que você fosse falar assuntos relacionados à evolução pessoal. Sim, eu acabei, o tema desse assunto é corpo e mente, um sistema único. Eu não posso falar de corpo sem falar de cuidado do corpo. Né? Eu não posso falar de cuidado do corpo, deixar de falar de cuidado do corpo, sem deixar de falar ou deixar pelo menos no ar as perguntas básicas. O que é que você se alimenta? Você olha para o seu prato quando você come? Você olha para o seu copo quando você bebe? Você presta atenção naquilo que você está fazendo com o seu corpo no que diz respeito aos exageros do tempo parado, aos exageros de açúcares e, enfim, uma série de gorduras e coisas que nós sabemos de antemão, que nem precisa ser um médico especialista da área, que você sabe muito bem que isso pode, dependendo do volume de comida que você tenha, de alimentação que você tenha dentro desse contexto, você vai ter mais cedo ou mais tarde problemas, não é? E aí você não precisa esperar que o problema chegue. Você tem que ter cuidado com o seu corpo. Espero que tenha ficado claro essa ligação que há do propósito, quando nós falamos, imagina a ligação que vai, né? Lá de trás, quando fala em cocriação, fala em abundância, fala em prosperidade, fala naquilo que você pensa, e de repente quando você pensa, você põe a mão na cabeça, é a sua mente, e você sabe que a sua mente e o seu corpo formam um sistema único, e quando você debilita o seu corpo, você debilita a sua mente, e agora faça o caminho contrário. O corpo debilitado debilitou a mente debilitada debilita também a sua sensação de abundância, vai para a zona de escassez, e a zona de escassez começa a lhe trazer também uma série de situações relacionadas a pensamentos negativos, tristeza, e por aí vai, e aí é o cíclico do mente e corpo como um sistema único. E é abrir sinais, abrir atenção, prestar atenção nisso. Esse é o propósito da live de hoje, não é dizer a você que você deve comer isso, ou deve fazer aquilo, ou não deve fumar. São opções, decisões, e que não cabe a mim dizer se está certo ou se está errado, mas cabe a mim te dar um outro lado do número 6. Não é? Talvez você esteja parado, olhando sempre para o número 6, e você nem reparou que se você se levantar e der a volta no algarismo 6, você vai ver o número 9. E é o mesmo número, é o mesmo papel, é o mesmo desenho, foi feito com a mesma tinta, ou foi escrito com o mesmo objeto, e é o mesmo tudo. Mas, no entanto, tudo muda para já vir um algarismo par para um algarismo ímpar. Isso falando do algarismo. Agora imagina de vida, não é? Se você tem foco em alguma coisa, se você olha sempre por uma forma de olhar e de se comportar, talvez esteja na hora de você pensar que você precisa sair dessa zona de conforto. É uma zona pequena, que te aperta e que não te deixa crescer. E isso vai te trazer, dá conforto, mas traz dores, porque não te deixa expandir. E você não expandindo, você se mantém aquela coisinha pequena. E nós não viemos aqui para esse planeta para viver uma coisinha pequena, para sermos uma coisinha pequena. Aí lá está, a gente começa a pensar em ter isso, ter carro, ter isso, ter casa, mas continua aquela coisinha pequena. E não é esse o propósito, né? É sermos algo mais.